Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos com alegria celebrando esse 21º domingo do tempo comum. E hoje nós encerramos essa leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, que nos acompanhou longamente por mais de um mês, nos ajudando a refletir sobre a Eucaristia. São João, então, colaborando com essa reflexão a respeito da Eucaristia. E aí, eu quero começar pela primeira leitura hoje do livro de Josué, em que eles estão próximos de entrar na Terra Prometida. Então, lembrando aquele povo que foi liberto lá do Egito, eles estavam próximos agora de entrar na Terra Prometida. Mas junto daquele povo, do povo hebreu, haviam também outros povos que foram se juntando a eles, ou ao longo do caminho, ou que quando houve a libertação lá no Egito, também saíram junto com eles. Então, além do povo hebreu, tinha alguns povos pagãos que estavam ali acompanhando nessa caminhada em direção à Terra Prometida. Aí, em tempo antes de chegar na Terra Prometida, Josué reúne eles, porque ali entre eles havia uma diversidade de crenças. Deus libertou o povo hebreu, mas junto do povo hebreu foi se unindo também povos pagãos, e ali havia uma diversidade de crenças. Tinham pessoas que acreditavam naquilo que os hebreus acreditavam, tinham pessoas que não, que acreditavam de maneira contrária. E aí Josué reúne todo o povo e ele, sintetizando muito aqui, ele faz justamente um ultimato para o povo. Afinal, quem vocês irão seguir? Qual é o segmento que vocês farão? Vocês seguirão aos deuses dos seus pais ou vocês seguirão ao Deus de Israel? Quem vocês irão seguir? E aí ele ainda coloca: eu e minha casa seguiremos ao Senhor. E aí o próprio povo responde a Josué, fazendo toda uma recordação de Deus que os libertou, eles também se considerando libertos, eles vão dizendo: olha, nós seguiremos também ao Senhor, porque Ele é o verdadeiro Deus. Então o que acontece? Aquele povo, eles não conheciam tão bem ao Deus de Israel, mas eles se juntaram àquele povo, e eles fizeram a experiência de Deus na vida deles, e não apenas fizeram essa experiência, eles creram firmemente. Daí então que no final da leitura eles vão concluir: nós também seguiremos ao Deus de Israel. Por quê? Porque nós o seguimos e nós cremos. Então aqui, já nessa primeira leitura, tem algo fundamental para nós entendermos melhor a liturgia de hoje. O povo seguiu, e depois que eles seguiram, eles acreditaram. Então eles no primeiro pararam e falaram lá, assim: não, vamos esperar para ver onde que esse povo vai chegar, o que vai dar. Não,
Eles seguiram. E por fazer essa experiência, eles acreditaram. Perfeito. Segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, onde São Paulo vai aqui exortar a comunidade dos Efésios, usando uma comparação. São Paulo vai pegar uma realidade prática da vida da comunidade e vai comparar aquela realidade prática da vida da comunidade com a realidade da igreja. E qual é essa realidade prática da vida da comunidade? O matrimônio. Então ele pega lá o casamento, o matrimônio, a vida conjugal, e ele usa para poder fazer uma relação, uma comparação com a igreja. E aí ele vai dizer de Cristo com a igreja, usando essa comparação do esposo e da esposa. E aí então São Paulo vai começar dizendo, a respeito da submissão. A gente tem que entender, amados irmãos e irmãs, quando diz aqui de submissão, está falando justamente de não simplesmente seguir cegamente, Fala assim, não, então a gente vai fazer qualquer coisa, mandar rolar no chão, vou rolar no chão. Não, não é isso, Ele está dizendo aqui, usando uma comparação de Cristo com a igreja. Então ele está dizendo, a igreja deve ser submissa a Cristo. E aí ele pega dizendo, a esposa deve ser submissa ao seu esposo, assim como também poderia dizer que o esposo deve se submeter à sua esposa. Por quê? Porque os dois devem buscar o céu. Só que aí São Paulo chama a atenção de um compromisso do marido, dizendo para o marido que ele tem a responsabilidade de ser a cabeça, mesmo que a mulher seja o pescoço. E aí o pescoço que vai determinar para onde que a cabeça vai. Então, mesmo que a mulher seja o pescoço, mas ele deve ser a cabeça, E o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, assuma a sua responsabilidade de marido verdadeiramente. Não de virar e jogar tudo para as costas da esposa e falar, se vira. Não, mas assuma a responsabilidade que é devida ao marido. E aí ele usa essa comparação de Cristo e a igreja, dizendo justamente que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. E que amor é esse? É um amor que está disposto a sacrificar-se. É um amor que está disposto a entregar-se totalmente, mesmo que isso custe a própria vida. O que custou a Jesus o amor à igreja? A vida. Ele entregou-se completamente. Então ele está dizendo aos esposos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. E ele também está dizendo para as esposas, amem os seus esposos assim como a igreja ama a Cristo, com fidelidade, com compromisso. Então ele pega essa imagem, que é uma imagem muito comum da vida matrimonial, e ainda hoje é muito comum para nós, a imagem da vida matrimonial, e diz, esse é o amor de Cristo para com a sua igreja, e esse deve ser também o nosso amor para com Cristo. Um amor que está disposto a sacrificar-se, um amor que está disposto a entregar-se. Hoje, talvez, nós tenhamos uma grande dificuldade para entender essa relação que São Paulo está fazendo aqui, daí talvez comecem algumas divergências. Por quê? Porque nós estamos acostumados hoje em dia a pensar primeiro o amor não como caminho de salvação, mas como fórmula de egoísmo. Eu quero ser feliz, eu preciso amar. Só que o amar de hoje em dia, não estou nem aí para os outros. Se vai fazer bem para mim, o resto que se exploda, Está fazendo bem para mim, está ótimo. Mas você vai, está prejudicando, não tem problema, Está fazendo bem para mim, então está ótimo. É muito essa ideia, infelizmente, que nós temos de amor. Basta nós vermos como que isso vem refletindo cada vez mais na nossa sociedade. Os pais cada vez mais amam tanto os filhos que eles não colocam limite nenhum neles. Não, mas não pode, é uma maldade. Falar não vai ficar traumatizado, Como é que vai fazer depois quando crescer? Aí pode tudo, até mesmo não aprender a ter limite.
Só que, infelizmente, essa não é a realidade, amados irmãos e irmãs. Nós sabemos disso. Depois, no mundo, na prática do dia a dia, vão se encontrar os limites. E aí vão vir as frustrações, as decepções, que poderiam ter sido vistas lá dentro de casa, lá no seio da família. Mas não, a gente meio que deixa para depois. Depois no mundo você se vira aí, né? Você vai ter suas frustrações lá no mundo, aí você que dá seus pulos. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, eu ainda, além de criar, eu ainda vou ter que ensinar que no mundo tem dificuldade e ainda vou ter que ajudar a lidar com as dificuldades. Isso vai dar trabalho demais. Não, a gente deixa fazer tudo. Depois lá no mundo você se vira. Né? E aí a gente vai vendo que cada vez mais está acontecendo. Né? Uma juventude extremamente frustrada, decepcionada, porque acreditou que podia tudo e percebeu que não é bem assim. E não aprendeu a lidar com as frustrações. E aí não sabe mais para que lado que vai correr, o que vai fazer. Então, São Paulo usa aqui essa imagem para poder dizer justamente da imagem do compromisso que nós devemos voltar ao que é o matrimônio. O matrimônio é um caminho de santificação, aonde o esposo quer santificar a sua vida e a vida da sua esposa, e a esposa quer santificar a sua vida e a vida do seu esposo. Assim os dois já não são dois, mas uma só carne, aonde juntos eles buscam o céu um para o outro. E isso faz a gente parar também para poder pensar. E, gente, isso não é para pensar depois do namoro, não. Isso é para pensar durante o namoro. Eu quero o céu para mim e para essa pessoa? Eu estou buscando o céu para mim e para essa pessoa? Se não é, então não vai dar certo. Porque a coisa mais triste que tem depois é você estar buscando o céu e a pessoa sendo inferno para você todo dia. É difícil, mas ainda é um caminho de santificação. A gente pega a vida de Santa Rita de Cássia e vê lá. Né? Santa Rita queria o céu para ela e para o marido dela, mesmo o marido dela não querendo muito. Ela rezou tanto, insistiu tanto, que depois, no final da vida do marido dela, ele passou a querer o céu também. Foi difícil. Vai ser mais fácil se os dois quiserem o céu desde o início. Perfeito. Aí então, vamos para o evangelho de hoje. No evangelho de hoje, nós estamos concluindo o capítulo 6 do evangelho de São João. E aí, eu quero fixar algo que eu repeti incansavelmente desde o início desse evangelho. Muitas pessoas seguiam a Jesus. Muitas pessoas seguiam a Jesus. Eles todos eram chamados de discípulos. Discípulos, então, eram todos aqueles que seguiam a Jesus. Agora, entre os discípulos, Jesus constituiu 12 que seriam os apóstolos. Aqueles 12 teriam a missão de continuar, aquilo que Cristo iniciou e seria dado a eles, que é a igreja, para poder transmitir a todos nós. Perfeito. Então ali, entre os discípulos, como eram todas as pessoas que seguiam a Jesus, tinham muitas ideias, tinham muitas expectativas. Tinham pessoas que seguiam a Jesus porque escutaram a palavra de Jesus e falaram: olha, nós estamos esperando o Messias. Isso que esse homem está falando, e aí viram os milagres e falaram: realmente, ele é o Messias, é ele que nós devemos seguir. Outros, porque tinham outras expectativas. Tinham expectativa de uma revolução política, tinha expectativa de uma revolução econômica, de uma revolução social. Outros porque não tinha nenhum propósito e estava andando ali atrás de Jesus. Então tinham muitas expectativas. Entre essas muitas expectativas, tinham também as expectativas dos grupos que ou aderiram a Jesus ou confrontaram a Jesus. Como se nós fôssemos pegar lá, por exemplo, os fariseus, os saduceus, tinham ali aqueles grupos que ou aceitaram e realmente concordavam e andavam com Jesus, ou que combateram Jesus firmemente porque não coadunaram ali com aquilo que Jesus estava falando, não concordaram com aquilo que Jesus estava falando. Entre eles a gente pode destacar Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era do grupo dos zelotas, que era um grupo que tinha uma expectativa política revolucionária. E que expectativa política revolucionária era essa? Eles esperavam um Messias que fosse glorioso, com toda a sua glória, e iria ali derrubar o Império Romano
e restituir o poder para eles. Então eles tinham uma expectativa política, econômica, né? E ali, né, eles seguiam a Jesus como Judas estava seguindo a Jesus. Por quê? Ele esperava que Jesus fosse realizar aquilo que ele queria. Guarda isso. Perfeito. Então aí, né, diante disso, aquelas pessoas foram seguindo a Jesus, foram vendo os sinais que Jesus realizava. Jesus realizou a multiplicação dos pães, o início dessa reflexão do capítulo 6. Muitos ali, né, todos comeram, muitos não, todos comeram, né, se fartaram, e aí foram seguir Jesus, queriam fazer de Jesus rei. Jesus se afasta, vai para Cafarnaum, né? Eles vão atrás de Jesus, e aí eles chegam lá, né, questionando Jesus, meio que falando, a gente está tentando te fazer rei, você está fugindo da gente, vão lá, né? Você vai resolver todos os problemas que nós temos, você vai cumprir as expectativas que nós temos, né? Então, vão embora com a gente. E aí Jesus vai começar o discurso a respeito do pão do céu, né, que vai ser um discurso duro, mas que Jesus vai começar a dizer para eles justamente, né, dizendo primeiro o seguinte: olha, vocês estão me seguindo não porque viram os sinais e acreditaram, não porque viram os sinais e acreditaram que realmente, né, viram os milagres e acreditaram que eu sou o Filho de Deus, mas porque comeram pão e se fartaram. Não porque vocês compreenderam a palavra, mas porque vocês estão ainda querendo que eu cumpra as expectativas de vocês. E aí Jesus vai começar a desfazer essas falsas expectativas que eles têm, mostrando para eles o que ele realmente veio ao mundo. Daí o discurso do pão do céu, onde Jesus vai começar a mostrar para eles, olha, vocês estão esperando revolução política, econômica, social, vocês estão esperando uma mudança superficial, terrena, não vim para nada disso, né? Não é isso que eu vim fazer. E aí ele vai dizer aqui, ele realmente veio fazer. Ele veio nos dar o caminho do céu. Ele veio nos dar a vida eterna. E aí Jesus vai mostrar, olha, todas essas preocupações terrenas não são nada diante de ganhar o céu. Do que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Não adianta de nada. E é isso que Jesus está mostrando para eles. Então, olha, isso tudo que vocês talvez estão projetando e colocando para mim, estou mostrando para vocês, besteira, não é isso que eu vim fazer. Eu vim mostrar o caminho do céu, que vocês precisam enxergar que essas coisas, tantas vezes, são passageiras. Não gaste a sua vida com isso, gaste a sua vida com aquilo que é essencial. Coloque na sua vida aquilo que é essencial, o caminho do céu. Essas outras coisas, elas são vãs, elas são passageiras, elas são enganosas. Não se deixe cegar por isso, né? Então Jesus vai mostrando tudo isso para eles, e aí a expressão máxima do que ele está mostrando para eles é quando ele vai dizer, né, que o pão que eu vos darei é verdadeira comida e verdadeira bebida. O pão que eu vos darei é verdadeira comida, é a minha carne dada pela vida do mundo. E a bebida que eu vos darei é o meu sangue dado pela salvação do mundo. Então aí Jesus não apenas falou para eles que essas coisas, né, passageiras que eles estavam buscando eram bobagem, não era isso que ele veio falar, mas ele ainda diz para eles o seguinte: olha, eu vim não apenas para dizer para vocês isso. Eu vim para dar a minha vida, para que vocês sejam salvos e possam entender o que realmente isso significa. Eu vim para derramar o meu sangue, para que vocês possam ser redimidos desses pecados que talvez estão aí ocupando a vida, e vocês possam verdadeiramente encontrar o caminho do céu. É para isso que eu vim. E aí, quando Jesus vai dizer isso, tem um choque ali. Evangelho domingo passado, né, Jesus está terminando ali, mostrando isso para eles, e aí alguns começam a ficar decepcionados. Por quê? Porque Jesus não vai fazer o que eu quero. Jesus não vai fazer o que eu quero, então... Infelizmente, amados irmãos e irmãs, essa é uma realidade que ainda hoje acompanha as nossas vidas.
Quantas vezes nós escutamos pessoas que rezam, que vão à igreja, que buscam os sacramentos, e aí falam, né, diante de algum momento de dificuldade, viram e falam assim: Deus não me ama, eu não vou mais na missa, eu não vou mais na igreja, eu não vou fazer mais nada, porque eu rezo tanto e olha o que eu estou passando. No fundo, o que essa pessoa está falando? Eu não sigo a Cristo por Cristo. Eu sigo a Cristo porque eu quero que Ele faça aquilo que é a minha vontade. Eu quero que Ele faça aquilo que eu quero. E se não fizer, aí eu deixo de seguir Ele. Aí eu deixo de estar junto com Ele. Eu sigo a Cristo não porque eu vi os sinais e me converti, mas porque eu comi pão e me fartei. Porque talvez eu recebi graças na minha vida, e aí eu passei a seguir a Cristo porque eu quero aquelas graças. Mas eu não estou disposto a derramar o sangue, não. Eu não estou disposto a dar a vida, não. Não, isso é difícil demais. Esposos, amai as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Esposas, sejam submissas aos seus maridos. Amem um ao outro buscando o céu. Ah, não. O quê? Eu vou ter que amar a minha vida toda. A vida inteira, todinha. Hoje, enquanto ele está lindo, maravilhoso, tem cabelo na cabeça e a barriga está saradinha, até depois, quando tiver muito idoso e talvez virar um aeroporto de mosquito e aquela barriga estiver gigante. Ah, não. Mas eu tenho que amar ela a minha vida toda. Hoje que ela é linda e maravilhosa, né? Cuida de tudo. E até depois, né? Quando ela estiver sem maquiagem, dentro de casa, com aquela camisa de política de 5 anos, 10 anos atrás, toda velha, eu ainda vou ter que amar? Sim. Por quê? Porque se nós amamos as superficialidades, nós não resistimos. Nós abandonamos. Se nós seguimos a Cristo pelas superficialidades, nós o abandonamos. Nós não continuamos com Ele. A gente não dá conta. Quando vem a provação, quando vem a cruz, pula fora. Não dá conta. Né? E aí precisa daquela pergunta de Josué. E aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos seguir aos falsos deuses ou nós vamos seguir ao Deus de Israel? Qual é a resposta que nós vamos dar? E aí é a pergunta, né, que Jesus depois vai voltar aos discípulos. Por quê? Aos apóstolos. Por quê? Vários discípulos vão começar a ir embora. Vão falar, essa palavra é dura demais. Isso dá muito trabalho. Não vai fazer do jeito que a gente quer, não. Ah, não, então nós vamos embora. E aí eles começam a abandonar Jesus. Gente, dentro do Evangelho de São João, isso daqui acontece 1 ano antes da última Páscoa de Jesus. É importante a gente lembrar disso, acontece 1 ano antes da última Páscoa de Jesus. Por isso que lá no início o evangelista começou falando que se aproximava a Páscoa. Ele marca o tempo, isso é 1 ano antes da Páscoa de Jesus. E entre aqueles 12, os apóstolos, havia um que havia de entregar Jesus. E ali Jesus vai e pergunta para eles, né? Jesus vai voltar para eles e vai perguntar para eles: vós também vos quereis ir embora? Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Né? Então ele vai e reconhece, fala: olha, nós vamos ir para quem? Né? Nós vamos te seguir. E seguindo, eles vão conseguindo compreender e crer cada vez mais. Santo Agostinho tem, né, uma fala muito interessante em uma das homilias que ele faz, e eu peço licença para vocês aqui para ler, que Santo Agostinho diz o seguinte: vede como Pedro, por graça de Deus, por inspiração do Espírito Santo, compreendeu. Por que Pedro compreendeu? Porque acreditou. Tu tens palavras de vida eterna. Tu dá-nos a vida eterna, oferecendo-nos teu corpo ressuscitado e o teu sangue, ti mesmo. E nós acreditamos e conhecemos. Pedro não diz conhecemos e depois acreditamos. Não, ele diz acreditamos para poder
conhecer de fato. Se tivéssemos querido conhecer antes de crer, não teríamos seguido, nem conhecer, nem crer. Então, aí Santo Agostinho vai falar, olha o que Pedro fala. Pedro fala, né, a quem nós iremos? Por quê? Porque ele acreditou. Mas por que ele acreditou? Porque ele seguiu. Aí que tá, né? Às vezes não vai sair do jeito que a gente quer. Às vezes não vai sair do jeito que a gente quer. Às vezes vai sair muito contrário daquilo que a gente quer. E a gente vai ficar triste, vai ficar decepcionado, né? Vai ser complicado de lidar com isso. Mas aí nós precisamos lembrar dessa resposta de Pedro. Nós iremos te seguir, Senhor. A quem nós iremos? A ninguém mais. Ninguém mais tem palavras de vida eterna como tu tens. Ninguém mais é o santo de Deus como tu és. Pode não estar sendo do meu jeito. Pode não estar sendo da forma que eu queria que fosse. Mas eu irei te seguir. Eu irei permanecer contigo, Senhor. Eu não irei te abandonar. E aí Santo Agostinho, né, vai continuar dizendo o seguinte, né? E aí ele vai dizer, né, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, que tu és a própria vida eterna na carne e no sangue, nos é dado aquilo que tu és. E aí ele vai dizer, na Eucaristia, né, nos é dado aquilo que tu és, Senhor. Mesmo que eu não compreenda totalmente, mesmo que eu não entenda totalmente, mas eu não tenho a quem mais seguir a não ser a ti. Por fim, Jesus sabia quem iria traí-lo. E aí volta aquilo que eu disse lá no início, né? Muitas pessoas seguiam a Jesus pelos mais variados motivos. Um deles, né, era ali Judas Iscariotes, que Jesus chamou ele para poder segui-lo. E aí Judas, quando ouviu aquelas palavras ali de Jesus, do que realmente ele era, Judas se decepcionou imensamente. E aí ele ficou frustrado. Disse, nossa, mas não é isso que eu quero. Repara, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é desse jeito. E aí Judas continua com Jesus. Um ano antes, Judas já estava decepcionado. Um ano antes, Judas já tinha ali falado, não, eu não quero te seguir não. Só que quando Jesus pergunta para eles, né, se eles querem ir embora, Judas continua. Judas não vai embora. Não porque, ao contrário de Pedro, ele não entendia ainda totalmente, mas ele se entregou nas mãos de Jesus. Não, mas porque ele queria se vingar. Porque ele queria pagar ali aquela frustração dele. Ele queria falar, não, você não vai fazer do jeito que eu quero. Não, então tá, então você vai ver o que eu vou fazer com você. Um ano antes, Judas já estava ali, ó, matutando. E aí quando Jesus pergunta o que ele faz, ele mente. Ele engana. Desejo do diabo, né? Não vai ser da minha vontade, eu vou mentir, eu vou me vingar, eu vou fazer isso. Todas as vezes que na nossa vida vier esse sentimento, lembremos de Judas. São Judas, Tadeu não, o Judas Iscariotes, né? Lembremos de Judas Iscariotes. Quanto tempo ele olhava para Jesus. Ele via Jesus perguntando para ele. E mesmo que Jesus soubesse, ele mentia com a cara mais lavada do mundo. E vocês não vão querer ir embora, não? Não, vou continuar aqui. Bonitinho, ó, direitinho, junto com você. Jeito nenhum, não, vamos embora não, vou continuar. Todas as vezes lembremos disso. Para a gente poder se perguntar, será que eu estou sendo Judas Iscariotes na minha vida? Será que eu estou agindo como Judas? Né? O problema é que Judas não se foi embora. E a sua culpa mais grave foi a falsidade, que é a marca do diabo. Por isso, Jesus disse aos 12, um de vós é um demônio. Lá em João 6:71, mais na frente. Por quê? Porque não vai fazer do jeito que eu quero, então não vai fazer nada. Era o pensamento de Judas. Mas lógico, vai fazer sim, vai fazer do mesmo jeito.
né, independente da vontade de Judas. Amados irmãos e irmãs, nós estamos concluindo esse capítulo 6 do Evangelho de São João, né? Estamos aqui concluindo essa reflexão sobre a Eucaristia. Quando nós hoje, nessa Santa Missa, nos levantarmos para nos aproximar da Eucaristia, vamos nos perguntar, né? Primeiro, por que eu estou seguindo a Jesus? Porque eu quero que Ele faça aquilo que é a minha vontade, ou porque talvez eu ainda não entendo, eu talvez até não estou gostando muito, mas Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, Tu és o Santo de Deus, eu me coloco nas Tuas mãos. Ou porque talvez nós temos outros interesses, né? E estamos às vezes até mesmo mentindo, pensando, né, que estamos mentindo para o Senhor, porque nós queremos de outra forma. Quais são as nossas motivações para ir até o Senhor? E aí, né, deixemos que essa pergunta de Jesus venha aos nossos corações. E nós? Queremos ir embora? Nós vamos embora ou vamos continuar? E repara uma coisa, Jesus não virou e falou assim, não, peraí, para vocês não ir embora, eu vou deixar esse negócio aqui mais fácil, nós vamos... Não. Ele colocou muito claro. O pão é a minha carne, o sangue, o vinho é o meu sangue. É isso. Eu vou dar a vida. É isso daqui. Se quiser, vamos comigo. Se não quiser, pode ir embora. Não posso fazer mais nada. Então deixamos que essa pergunta de Jesus continue ressoando nos nossos ouvidos hoje. E nós? Vamos continuar o seguindo? Mas vamos continuar o seguindo como Pedro ou como Judas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.